Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, por mais este dia de vida que Ele está nos concedendo e também por esta nova semana de estudo que estamos iniciando. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando e queremos aqui mandar um alô especial para Marilena Cunha de Almeida, de Peruíbe, em São Paulo. Dilsa Flora é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mara é de Manaus, Amazonas. Ana Maria é de Guarapari, no Espírito Santo. Silvana Storck é de Vitória, também no Espírito Santo. Nati Alves e Haroldo são de Fortaleza, no Ceará. Também auxiliadora. E ela pede que oremos em favor dela, que amanhã passará por uma cirurgia e estaremos orando. Agradecemos a todos que nos escrevem e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais este dia de vida, esta nova semana que estamos iniciando. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos dando entendimento da Tua palavra, nos ajudando a colocar em prática em nossa vida. E pedimos, Pai, que abençoes cada um daqueles que estudam conosco e que passam por dificuldades, problemas, necessidades, lutas, tribulações, angústia. Tu conheces cada um, conheces os que nos escrevem pedindo orações. Dê vitórias, Pai. A auxiliadora amanhã passará por uma cirurgia, que seja abençoada por Ti, que nada de mal aconteça, que os médicos sejam dirigidos por Ti e que Tu estejas presente neste momento da cirurgia. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estaremos continuando a nossa série, o Livro dos Salmos, e vamos essa semana falar sobre lições do passado que devem ser lembradas por cada um de nós, essas lições, para que nós saibamos que Deus, assim como Ele atuou no passado, Ele também atua no presente. E para isso nós precisamos crer. Nós temos na Bíblia vários salmos que são chamados salmos históricos, e este salmo que nós vamos estudar hoje, o Salmo 78, é um desses salmos históricos, porque é um salmo que fala a respeito da salvação que Jesus proveu e que Deus proveu também ao povo de Israel naquela saída do Egito para Canaã, e agora eles já estavam em Canaã estabelecidos, e ali então o salmista aqui, o Asaf, que escreveu este salmo, ele está relembrando os fatos que aconteceram para que as pessoas permanecessem confiantes no poder de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, e no verso 15, ele diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Paulo fala aqui daqueles que estavam aceitando a Jesus Cristo em sua vida, aceitando o Evangelho, que eles agora também faziam parte do povo escolhido de Deus, assim como foi, na ocasião, o povo de Israel. Deus chamou Abraão e disse que faria dele uma grande nação, e assim foi. Agora, quando Jesus veio, o povo de Israel rejeitou a Jesus, não o aceitou como Messias. E então o Evangelho foi levado para as outras nações, e todos aqueles que, na ocasião que Paulo escreveu, ele estava escrevendo aos romanos aqui, aceitavam o Evangelho, eles também passavam agora a ser filhos de Deus através da promessa que Deus fez a Abraão e pelo Espírito Santo que confirma o nosso espírito. Também em Romanos capítulo 9, e no verso 24, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: e nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Aqui confirmando o que eu disse agora há pouco a vocês. Não somente o povo judeu era o povo escolhido, mas também os gentios, aqueles que estavam aceitando o Evangelho, aceitando a Jesus em suas vidas. Esses também agora passavam a ser filhos da promessa. Então nós devemos aprender com o passado do povo de Deus e que também é o nosso povo. Nós fazemos parte, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Isso o apóstolo Paulo mesmo, ele diz em Gálatas, no capítulo 4,
ele fala exatamente a respeito de que nós somos descendentes de Abraão. Gálatas capítulo 4, nos versos 6 e 7, o apóstolo Paulo, ele escreveu: "E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele." Então nós não somos como o povo judeu, naquela ocasião o povo hebreu era escravo lá no Egito e Deus os libertou de lá. Então assim aqueles que aceitam a Jesus não são mais escravos do pecado, agora são filhos de Deus. E nós temos que ter essa certeza de que nós também fazemos parte dessa família que Deus chamou através de Abraão para ser um povo especial, um povo exclusivo, uma propriedade exclusiva de Deus. E aqui no Salmo 78, estaremos estudando hoje, o salmista Asaf, que escreveu, ele vem falando e relembrando ao povo as maravilhas que Deus havia feito. Nos versos 3 e 4 do Salmo 78, Asaf diz aqui: "Histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram, não esconderam essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas." Então, na ocasião ainda que não havia registros como nós temos a Bíblia, que relata a história do povo de Deus, relata desde a criação deste planeta até o final, quando Jesus voltar. Nós hoje temos a Bíblia que traz esses relatos, mas na ocasião esses relatos eram contados de pai para filho, de geração em geração. Então aqui o salmista vem dizendo que não esconderemos essas verdades de nossos filhos. E quais são as verdades que eles não iriam esconder? Exatamente as maravilhas que Deus havia feito quando chamou o povo para sair do Egito e ir para uma terra que ele estaria dando, que ele já havia prometido há mais de 400 anos atrás, havia prometido a Abraão. E então, se você tiver a oportunidade, leia o Salmo 78. Ele é um salmo um pouco grande, não dá para ler aqui todo devido ao tempo, mas se você tiver a oportunidade, leia, para que você conheça aqui as maravilhas que Deus realizou e que agora o salmista estava relembrando ao povo esses feitos do Senhor. Aqui no Salmos 78, no verso 9, nos diz assim: "Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhe tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito. Pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia os guiava com uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam." Então aqui ele vem relatando o que havia acontecido e o povo se rebelando contra Deus. E isso às vezes acontece, irmãos, conosco também. Deus, ele está sempre ouvindo as nossas orações, Deus está sempre provendo aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. E mesmo assim, nós continuamos nos queixando e reclamando. Nós não podemos ser como esses que estavam se queixando de Deus, que eram os guerreiros de Efraim, que ele está falando aqui. Nós temos que nos lembrar, irmãos, as bênçãos que Deus tem concedido a nós, no nosso dia a dia, a nossa família, livramentos, saúde, curas de enfermidade, enfim, Deus ele tem operado. E esses feitos que Deus faz em nossa vida é para que nós contemos às outras pessoas. Assim como Asaf estava aqui relembrando ao povo que Deus havia feito, ele abriu o Mar Vermelho, ele fez sair água da rocha, ele fez cair
alimento do céu durante 40 anos e o povo ainda se queixando. Agora, isso às vezes, né, nos deixa perplexos com a teimosia e também com a cegueira do povo. Mas nós vemos que Deus, ele é paciente. Deus, ele tolerou tudo isso, a rebeldia do povo, a reclamação, a murmuração. Deus tolerou com paciência. E essa mesma paciência que Deus teve com o povo de Israel, recebendo tudo das mãos de Deus e reclamando, Deus tem essa paciência conosco também. Deus, ele é longânimo. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele sabe que nós somos seres humanos, falhos, pecadores, e ele espera que nós reconheçamos os nossos erros, as nossas falhas, e nos voltemos para ele para que ele possa nos abençoar. E então, ao invés de nós criticarmos a geração passada ou as gerações passadas, né, o povo que foi chamado lá do Egito, ao invés de nós ficarmos criticando, nós deveremos pensar em nós mesmos. Porque nós, seres humanos, somos todos semelhantes. Nós queremos sempre, nós não queremos dividir, às vezes, o que nós temos com outras pessoas, nós somos egoístas e só queremos pedir e, às vezes, não sabemos ser gratos por aquilo que Deus faz com cada um de nós. E, como eu disse agora há pouco, quantas bênçãos Deus tem concedido a cada um de nós, aos nossos familiares, e, às vezes, nós nos esquecemos disso que Deus tem feito em nossa vida. E, então, este Salmo 78, ele vem encorajando as pessoas a confiar, confiar em Deus e não em si mesmos. E é isso que nós precisamos aprender. E por isso que eu digo, se você tiver a oportunidade, leia o Salmo 78. E você vai ver que este Salmo vem nos encorajando a não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Deus e na sua providência. Mas sabemos que, enquanto nós estivermos ainda aqui neste mundo, nós teremos essa tendência de nos viver reclamando, de nos queixarmos e, às vezes, não sendo gratos pelo que Deus faz por nós. Mas Deus, como eu disse agora há pouco, ele é misericordioso, ele é paciente e ele espera que nós possamos reconhecer e pedir a ele que nos perdoe, que nos dê forças e que nós possamos receber das mãos dele a coroa da vida eterna. Agradecemos a todos vocês por estarem estudando conosco a palavra de Deus. Iremos retornar amanhã, Deus assim nos permitindo, para continuarmos o assunto desta semana, falando sobre lições do passado. E eu faço uma pergunta a todos, aqueles que quiserem responder, podem mencionar nos comentários. Tem sido grato pelas bênçãos que Deus tem concedido a você, aos seus familiares? Como tem agido diante dos fatos que nós aqui citamos? Que Deus nos abençoe, mas não nos esqueçamos. Desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.